Muitos países latino-americanos possuem tribunais que mandam censurar pessoas e conteúdos com ordens secretas. Vamos trabalhar junto com Donald Trump. Fomos coagidos pelo governo anterior, ou seja, o governo Biden, a entregar dados e censurar pessoas nas nossas plataformas. Enfim, essas foram algumas das falas de Mark Zuckerberg no vídeo que ele postou hoje, que foi uma bomba, cara. Foi um dos momentos aí que eu posso falar de forma certeira que são históricos para a política, históricos para a internet, históricos para a história das redes sociais. Eu quero trocar essa ideia com vocês. Vem comigo pro vídeo que a gente vai falar sobre o que isso significa, o que isso representa, exatamente o que aconteceu, o que o Mark quis dizer, o que vai mudar, o que ele vai fazer e algumas outras coisas que eu vou contar depois. Chega aí. Meu querido e minha querida, eu sou Marcelo Brock, esse aqui é o canal Marcelo Brock, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Antes de começar o vídeo, já sabe, se não tiver inscrito no canal, se inscreve para poder me dar uma moral, não custa nada, é só clicar aqui embaixo. E se gostar do vídeo ou não gostar, deixa o like ou dislike, isso aqui vai ajudar a chegar a outras pessoas também e contribuir com o trabalho. Bom, o Mark Zuckerberg postou esse vídeo aí do nada, acho que a grande maioria das pessoas não estavam esperando, e simplesmente nesse vídeo ele transformou uma teoria da conspiração em algo certeiro, fatídico e comprovado por ambos os lados. Até a própria esquerda, agora quem é de esquerda, quem é de centro ou quem não gosta de política, vai ter que compreender que existiu manipulação governamental na internet e nas redes sociais com interesses políticos, não só manipulações políticas por parte de instituições e governos, mas também de empresas, de grandes mídias, de canais grandes de comunicação, tá? E aí a gente pode citar exemplos como, por exemplo, a Globo, como, por exemplo, a CNN e etc. Esses nomes não foram citados, mas é o que a gente consegue compreender porque é onde tudo se encaixa. Mark Zuckerberg postou esse vídeo e o interessante é que quando alguns podem contestar e falar, pô, Brock, mas o Elon Musk já tinha falado isso, já tinha exposto alguns relatórios do Twitter, ele já tinha exposto coisas sobre o Alexandre de Moraes, ele já tinha falado de censura prévia, de ordens de censura secretas e tudo mais. A grande diferença, galera, é que o Twitter não falou antes, e quem falou foi o Elon Musk depois que ele comprou. E o Elon Musk é um cara que tem tendências de direita, tendências liberais, a defender liberdade de expressão, capitalismo e todas aquelas coisas que a esquerda não gosta. Então, ele é um cara muito parcial nessa história. Logo, a grande mídia, com os políticos e tudo mais, vocês viram o que a gente já fez aqui no Rio de Janeiro, inclusive muito perto de onde eu tô, se eu não me engano foi aqui do lado, em Copacabana, na reunião do G20, zoando Elon Musk, mandando ele se fuder e não sei o que lá. Então, ele virou um inimigo declarado e tudo mais. Tentaram, né, descredibilizar as críticas, falar como que se o que ele estivesse falando não fosse fatídico, mas apenas fosse parte da guerra política, das narrativas. O Mark Zuckerberg é o cara que é o dono da Meta. Para quem não entende, a Meta engloba Facebook, depois o Instagram e também o Threads agora, que foi criado no ano de 2023. O Mark Zuckerberg, ele é um cara que tentou e cedeu e tentou se encaixar nas regras dos governos, né, dos estados e também da grande mídia. Tudo que eles cobravam, que eles falavam, que eles lacravam, que eles tentavam de alguma forma incentivar, o Mark Zuckerberg ia lá e tentava adotar como política, para ficar dentro do padrão direitinho, não ter problema e tudo mais. E basicamente, pelo que se percebe, não adiantou nada, continuaram enchendo o saco do cara, continuaram na ofensiva de tentar censurar cada vez mais, coibir cada vez mais, até que chegou num ponto que ele percebeu que ele estava sendo totalmente controlado e passou a ser uma ferramenta de censura para esses grandes canais de mídia tradicional e para também os governos de esquerda, que queriam tirar vários criadores de conteúdo, influenciadores, que queriam tirar vários conteúdos ali que contassem coisas que não seriam interessantes para as aspirações políticas e econômicas dessas pessoas. E aí eu falo, pessoas relacionadas à política, ao lado da esquerda e, obviamente, também algumas grandes mídias.
Isso ficou mais claro do que nunca. O Mark Zuckerberg começou a virar libertário. É o que a gente já sabia, o que a gente já estava observando, já vinha sendo falado. Ele chegou a soltar, na última vez que ele teve que depor lá no Congresso americano, que ele foi sim coibido a fazer algumas censuras, retiradas, entregar alguns dados para o governo, que na época ele se sentiu coagido e entregou, mas ele assume hoje em dia que isso pode ter interferido no resultado das eleições e do voto de várias pessoas, e algumas coisas que foram aí entregues e moldadas e retiradas, ele não entende como corretas, sabe? E enfim, como a gente sabe, a censura é sempre uma escalada. Os caras foram lá tentando censurar uma coisa, vem com boa intenção, falando que é responsabilidade, falando que é para resolver algum problema, e no final se percebe que não tem nada a ver com isso, que eles querem calar a boca de quem não concorda para poder seguir com o projeto de poder deles e suas atividades econômicas, sem que eles sejam criticados, sem que eles sejam desmascarados, sem que novas ideias que contrariam aquela estrutura venham à tona. Então Mark Zuckerberg percebeu isso, foi ficando de saco cheio, chegou a dar falar isso lá na entrevista, que foi bem pesado. Isso já foi uma grande pancada, né, na esquerda, na cultura woke, né, nesses metacapitalistas e tudo mais. Então, o que vocês precisam compreender que aconteceu a partir de agora? O Elon Musk se aliou ao lado que parece defender algum tipo de liberdade. O Elon Musk não, o Mark Zuckerberg se aliou ao lado que parece defender algum tipo de liberdade. Se eu falei Elon Musk até agora, gente, desculpa. Então, Mark Zuckerberg, ele se aliou ao Elon Musk e ao Donald Trump. Por quê? Porque por mais que ele tenha divergências e tudo mais, o próprio Elon Musk tem divergências com o Trump, são pessoas que estão do lado da liberdade de expressão, do direito das pessoas, que não querem que o povo seja totalmente controlado. São pessoas que entenderam, cara, olha só, a gente pode ter nossas divergências, mas tem alguma coisa de errado. As pessoas estão controlando o que as pessoas podem falar, o que elas podem pensar, quem é que faz sucesso ou não, quem é que as pessoas podem escutar ou não. Isso está errado. Existem problemas? Existem. Existe violência contra a criança, existem problemas de drogas, de prostituição e tudo mais, só que isso são casos que têm que ser combatidos. E não a justificativa para você pegar outras coisas que são ideias, que são pessoas falando de forma honesta, democrática, defendendo suas ideias, expondo situações, e você censurá-las, que é o que estava acontecendo. Então, com essa entrada do Donald Trump esse ano, e agora sabendo que o Donald Trump tem ao seu lado duas grandes máquinas, que é o Elon Musk e o Mark Zuckerberg, e o Mark Zuckerberg que tem, por incrível que pareça, mais credibilidade que o Musk, por ser um cara que era mais imparcial, que não tinha essa perspectiva política de ser de direita e tudo mais, o Trump fica muito mais forte. E a direita consolida aquilo que vem falando há muito tempo, que foi tratado, né, pela grande mídia e pela esquerda como um tipo de teoria da conspiração, de que as pessoas estavam sendo censuradas, os conteúdos estavam sendo tirados de forma injustificada, de forma mentirosa, de forma leviana. Mark Zuckerberg, inclusive, disse que vai tirar essas pessoas aí, os conferidores de conteúdo, né? A conferência vai ser diferente, ela não vai funcionar mais como era, né? Um preset já preparado. Ele vai ser nem feito por grandes revistas, por grandes mídias, porque elas estavam sendo totalmente parciais, né? Como ele mesmo fala no vídeo, isso aqui é muito sério, cara. A gente tá falando que os jornalistas são parciais. Os jornalistas não têm comprometimento com os fatos, mas sim com suas ideologias. Eu já sei disso, já falo isso aqui há muito tempo, não me surpreende, eu sou um dolavo. O ponto é que o Mark Zuckerberg falou isso com todas as letras, para todo mundo escutar. Quem não acredita agora é idiota, tá se fazendo de idiota, ou não quer se desvincular daquilo que já tá tão agregado na sua identidade. Não quer assumir que estava errado, ou que defendeu alguma coisa que vai contra a liberdade e ponto final. Então, assim, a partir de agora, algumas coisas vão mudar. Além dessa estratégia, né, que o Mark Zuckerberg vai adotar agora, como é no antigo Twitter, o X, que vai ser agora as análises da própria comunidade, para que realmente tenha um tom de imparcialidade, mas que se combata informações incorretas e tenha outras perspectivas sobre aquela mensagem passada. O Mark Zuckerberg também garantiu que está tirando a central de análise dos Estados Unidos da Califórnia e botando no Texas. Gente, vocês não têm ideia do que isso representa. A Califórnia é o estado mais esquerdista dos Estados Unidos. É claro que a maioria da galera de análise ali e que o lobby do governo ali é muito mais intenso em prol da esquerda. Todo mundo ali é progressista.
Ali são as ideias woke. Ali é a galera que tem até perspectivas até mais marxistas e socialistas. Ah, Estados Unidos, sim, mas a gente está em 2025, cara. Isso já tá lá dentro. Claro que lá tem uma Constituição que é muito rígida na defesa da liberdade de expressão. É claro que lá tem instituições muito fortes que defendem de qualquer regime autoritário, mas existe um Estado, existe uma expansão do socialismo e do marxismo dentro daquela cultura, então a gente não pode negar. Então, assim, ele sai do Estado mais esquerdista, mais propenso a ter pessoas progressistas contra a liberdade de expressão e tudo mais, e ele vai colocar essa central de análise no Texas, que é o estado mais à direita dos Estados Unidos. É o estado que vai contra imposto, que tem é permitido o uso de armas, é o estado que não liberou as drogas, é o estado que tem uma perspectiva muito mais republicana do que democrata. Eu acho que a gente tem dois extremos nos Estados Unidos hoje quando a gente fala de republicanos e democratas, de direita e esquerda, que é a Califórnia na esquerda e o Texas na direita. Então, assim, eu não sei se aí pra vocês ficou ao contrário, mas eu usei minha mão esquerda e minha mão direita para representar. Mas o ponto é isso, cara, que ele tira da Califórnia e ele coloca no Texas. Isso é muito interessante, cara. Isso é muito interessante. É tipo tirar uma coisa daqui do Brasil que esteja na Bahia e colocar em Santa Catarina. Isso muda completamente as coisas. Bom, espero que vocês tenham entendido a mensagem. Vamos continuar observando a história, mas sem dúvida hoje foi um dia histórico. Vocês precisam entender agora que se alguém estava pensando aí de sair, eu estava um pouco desanimado, eu confesso que eu estava com algumas coisas, por conteúdo que está sendo derrubado sem sentido, por justificativas erradas, que tudo que você falava era censurado de alguma forma, toda hora vinha um estagiário, alguma coisa, ou algum jornal desses aí, tipo Folha de São Paulo, que falava que sua informação estava errada, sendo que era apenas uma opinião sua, ou um fato óbvio e prático. A gente tem um pouco mais de esperança, eu acredito que agora no Meta, no Facebook, no Instagram, a gente também vai ter um pouco mais de liberdade para falar e para produzir conteúdo. E também deixar um pouco de ter nossas contas derrubadas, que acontece muito. Então, se você tem essa perspectiva, se você fala assuntos complicados como Red Pill, como política, ou algumas outras coisas da sociedade, a gente tem aí um cenário talvez um pouco mais positivo na internet e nas mídias sociais para 2025, com amparo, claro, do Donald Trump e o governo americano. Entretanto, não se esqueçam, né? A gente continua no Brasil e juridicamente a gente continua sob censura. Por esse vídeo é só, espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa o like. E se gostou mais ainda, puder ajudar, se inscreve no canal aí para dar uma moral. Lembrando que eu tenho a Marketing Brock, uma empresa especializada em marketing digital. Se você precisa de consultoria, de algum serviço digital, de ajuda com alguma coisa, você tem uma empresa, é um profissional, é um artista, quer se colocar de forma profissional e significativa nas redes sociais, ter mais resultados, alcançar mais pessoas, conta comigo, o link vai estar na descrição, na verdade não é o link, né, são os números de WhatsApp, você pode me chamar, que eu ou alguém da minha equipe vou estar atendendo vocês aí. Valeu, galera, até a próxima.